Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube a mais uma reflexão bíblica. E a nossa reflexão de hoje, a crente, a mulher de Deus, deve orar usando véu? É obrigatório a mulher crente usar o véu? Esta pergunta que muitos têm feito e muitas mulheres. Esse costume está registrado aqui em Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo ordena às irmãs para que usem o véu como sinal de autoridade e mandou que aquelas irmãs obedecessem, dizendo que este era o costume. Naquela época, o véu simbolizava a autoridade. A mulher ficava debaixo da autoridade do marido, ou do pai, ou do irmão mais velho, e como símbolo de que ela estava debaixo de uma autoridade, elas deveriam usar o véu. E aí Paulo escreve porque algumas irmãs converteram, e aí estando debaixo da autoridade de Cristo, como cristãs, como crentes, não queriam usar véu. E isso estava causando escândalo à igreja. E por que as mulheres prostitutas não usavam o véu e eram conhecidas exatamente porque não usavam o véu, porque não ficava debaixo de autoridade de ninguém, não tinha marido, não tinha respeito e submissão aos pais, ou os irmãos, ou o irmão mais velho. Agora é interessante que quando a gente abre Gênesis capítulo 38, em outro contexto cultural, conta a história de uma mulher chamada Tamar, que ela foi tida como prostituta, mulher, vamos dizer, de programa, por usar o véu. Então, nós precisamos de ler o texto dentro do seu contexto. Quando nós lemos um texto da Bíblia, temos de fazer uma exegese, conhecer o contexto histórico, sociológico, aquela cultura. Ora, se a tua igreja pede para que tenha o costume de usar véu, que vocês usem. O problema é você julgar uma outra irmã de outra denominação, dizendo que a irmã está pecando por não usar véu. E eu diria que usar o véu não há nenhuma necessidade, por mais que eu respeite as irmãs do Cristão do Brasil que utilizam o véu e buscam exatamente a consubstanciação dessa doutrina, baseado então aqui em Coríntios capítulo 11, mas eu volto a dizer, lá em Gênesis capítulo 38, Tamar, ela usava o véu e foi considerada como uma prostituta. Entende? Esse é um problema que nós precisamos de pensar. Alguns utilizam na carta de Pedro, quando fala que as mulheres não fiquem usando os adereços, frisar de cabelos, mas que a beleza da mulher, do homem, tem de seu interior, utilizam este texto para condenar também o uso de joias, de maquiagens, de adereços no cabelo. Ora, quando a gente estuda no Velho Testamento, Rebeca, as irmãs, além de usarem adereços na cultura antiga, e eram pessoas que temiam a Deus, além disso, marcavam os corpos, usavam, na verdade, no nariz, ali furava para poder usar um adereço. Então nós precisamos de ter cuidado, ter sabedoria quanto a isso. E no mesmo texto de Coríntios capítulo 11, versículo 14, fala dos homens que não poderiam ter o cabelo grande. Porque naquele contexto, os homens que tinham cabelo grande eram considerados, vou dizer a verdade, como se fossem homossexuais. Está entendendo? Então Paulo escreve para que os homens não utilizassem também cabelos compridos. Ora, mas quando a gente vai no Velho Testamento, existia lá a lei do nazirato, não é? O nazireu, ele não podia tocar em coisa imunda, não podia beber vinho, bebida forte, e não podia cortar os cabelos. Ora, aquele contexto era um, e o contexto de Coríntios era outro. Então escute, o véu que simbolizava autoridade, e também não é este véu de hoje, você está disposta a usar uma cesta de todo tamanho na cabeça? Então é preciso termos sabedoria quanto à interpretação destes textos. Conclusão, não é
errado orar sem usar véu. Não precisa usar véu. Dentro do contexto de Coríntios era e o apóstolo Paulo manda que as mulheres usem véu, permanecessem caladas, porque era um princípio dentro daquele contexto, e o apóstolo Paulo não queria que os crentes escandalizassem, estava no início da igreja. Entendeu? Que Deus te abençoe.